pessoal, tudo bem? Nesta aula de hoje conheceremos os termos integrantes da oração. Por que chamamos de termos integrantes da oração? Porque eles completam a significação transitiva dos verbos e dos nomes, isto é, são chamados integrantes porque inteiram, completam o sentido da oração. Por isso, são indispensáveis à compreensão do enunciado. Os termos integrantes da oração são os seguintes, complementos verbais, que são objeto direto e objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Estudaremos cada um deles. Vamos iniciar com os complementos verbais, que são o objeto direto e o objeto indireto. Então vamos lá. O objeto direto completa o sentido do verbo transitivo, ligando-se a ele sem a presença obrigatória da preposição. Então vejam só, isso aqui é até familiar, porque nós vimos em predicação sobre o objeto direto e indireto. Ele é ligado ao verbo, o objeto direto, sem a presença obrigatória da preposição. O verbo transitivo direto não exige preposição. Vejam aqui no exemplo, o perfume das flores contaminava a casa. Então temos aqui um verbo transitivo direto, porque eu faço a pergunta, contaminava o quê? Vejam que não tem nenhuma preposição ligando o verbo ao seu complemento, ao seu objeto. Então, se é um verbo transitivo direto, o objeto também é direto. E o objeto indireto, que é o outro complemento verbal, completa o sentido do verbo transitivo indireto, só que com diferença. Tem a presença obrigatória da preposição. O verbo transitivo indireto exige a preposição. Então, seu complemento é interligado ao verbo com a preposição. Observem aqui, Bia gosta de flores. Temos aqui o verbo transitivo indireto, porque exige preposição. Gosta de quê? Olha a preposição de aí. E o seu complemento, que é a resposta, é o objeto indireto. Olha só, observando direitinho, fica fácil distinguir o verbo transitivo direto do verbo transitivo indireto, até mesmo por causa da pergunta. No verbo transitivo direto, eu pergunto o quê ou quem. Observe que não tem preposição aqui, na própria pergunta já não tem preposição. Então a resposta também não terá preposição. Contaminava o quê? Ou quem? Olha só que a resposta, na própria resposta já não tem a preposição. Então, verbo transitivo direto. E no verbo transitivo indireto, na própria pergunta já tem uma preposição lá presente. Gosta de quê? Confia em quem? Ou em quê? Olha o em aí também, preposição. Daí, a resposta também vai ter preposição. Por isso que verbo transitivo direto e indireto tem essas diferenças. Objeto direto e objeto indireto com pronomes pessoais oblíquos. Vejam só, dependendo da transitividade do verbo, os pronomes pessoais oblíquos podem, em sua maioria, ser empregados como objeto direto ou objeto indireto. Vejam aqui nos exemplos, meus filhos me amam. A depender da transitividade do verbo. Olha só, amam, o verbo amar é transitivo direto. Então, o pronome aqui, oblíquo, é objeto direto. Comprei-as ontem. O verbo comprar. Comprar o quê? É transitivo direto. Então, o pronome aqui pessoal oblíquo também será um objeto direto. Meu filho me obedece. Obedecer é um verbo transitivo indireto. Existe a preposição. Então, o pronome oblíquo aqui será um objeto indireto. Só que alguns pronomes pessoais oblíquos já possuem funções específicas, funções definidas. Vamos ver quais são eles. Primeiramente, os pronomes
o, a, os, as e suas variantes lo, lá, los, las, no, na, nos, nas. Esses aqui funcionam apenas como objeto direto, é essa a função. Vamos só revisar aqui. Quando é que os pronomes assumem essas formas aqui, lo, lá, los, las? Quando os verbos terminam em R, S ou Z, só para lembrar. Daí eles assumem essas formas aqui, lo, lá, los, las. E quando é que assumem as formas no, na, nos, nas? Quando o verbo termina em ão, assim ó, AM, sons nasais, M, ão e OI. Daí assumem essa forma aqui, ó, os pronomes. Só para lembrar, tá? Qualquer dúvida vocês voltam para a aula número 5, parte 1, que está explicando tudo direitinho. Então vamos lá. Aqui estão os exemplos. Qualquer resposta negativa abalava-o profundamente. Vejam só aqui, ó, verbo transitivo direto, abalar, e aqui o O, pronome oblíquo, átono, objeto direto. Poderei vê-las mais tarde, ó. Ver, o verbo, ele é transitivo direto, então o objeto também é direto. Convocaram-nos para a reunião, ó, verbo transitivo direto, então o objeto direto. Esses pronomes aqui assumem apenas a função de objeto direto. Outro pronome que tem a sua função específica é o pronome lhe com o plural lhes. Este aqui funcionará sempre como objeto indireto. Então, vejam só aqui nos exemplos, ó. Temos aqui, desejo-lhes sorte. O verbo desejar, ele é transitivo direto e transitivo indireto. Ele é transitivo direto porque quem deseja, deseja algo. Nesse caso aqui, sorte. Deseja algo a alguém. Olha o a aí, preposição. Então, o verbo é transitivo direto e indireto. E o lhes tem a função de objeto indireto. O outro exemplo aqui, ó. Emprestei-lhe minhas revistas. O verbo emprestar também é transitivo direto e indireto, porque quem empresta, empresta algo a alguém. Então, o complemento aqui, ó, lhe, será um objeto indireto, porque emprestei é um verbo transitivo direto e indireto. Objeto direto preposicionado, é o que vamos estudar agora. Mas como assim objeto direto preposicionado, se até agora nós vimos que é o objeto indireto que possui preposição, já que é complemento de um verbo transitivo indireto, que exige preposição? Bom, existe sim esse caso e vou mostrar para vocês, certo? Antes vamos ler aqui esta frase, ó. O pai o filho ama. Qual é o sujeito dessa frase? O pai o filho ama. Vejam só. Se o sujeito for o pai, nós teremos o seguinte. Se o sujeito for o pai, nós teremos ao filho, o pai ama. Ao filho, o pai ama. Se o sujeito for o pai. Então, ao filho é o objeto direto, que está preposicionado. Se o sujeito for o filho, nós teremos ao pai, o filho ama. Então, o sujeito aqui, ó, é o filho e o objeto direto ao pai. Observe o seguinte, o verbo amar, ele não exige preposição, é um verbo transitivo direto. Quem ama, ama algo ou ama alguém, não exige preposição. Mas, neste caso aqui, foi necessário utilizar um objeto direto preposicionado, olha aqui, ó, preposicionado, porque tem uma ambiguidade aqui. Eu não sei quem é o sujeito. A frase é
duplo. Então foi necessário utilizar aqui o objeto direto preposicionado. Então, em alguns casos, não é que o verbo exija preposição, mas é necessário utilizar o objeto direto preposicionado por uma questão até expressiva, ou mesmo para desfazer ambiguidades. Então, o objeto direto preposicionado aparece nos seguintes casos, ó. Aparece como objeto direto formado por pronome pessoal oblíquo tônico. Vejam só, temos aqui, ó, deste modo prejudicas a ti. Prejudicar é um verbo transitivo direto, porque quem prejudica algo ou alguém. Agora, por que nós temos aqui um objeto direto preposicionado? Primeiro, é objeto direto porque é complemento de um verbo transitivo direto. Mas por que ele está preposicionado aqui? Porque nós temos aqui um pronome oblíquo tônico. Isso é uma particularidade, ó. A diferença de um pronome oblíquo átono para um pronome oblíquo tônico é que todos os pronomes oblíquos tônicos aparecem com a preposição. Sempre. Sempre os pronomes oblíquos tônicos aparecerão com a preposição antes. Então, já que tem aqui um pronome oblíquo tônico, a preposição deve aparecer. Sendo assim, temos o objeto direto preposicionado. O outro caso aqui é quando o objeto direto é formado por pronome indefinido. Daí nós temos o exemplo, ó. A mudança de local atrapalhou a todos. Atrapalhar é um verbo transitivo direto, não exige preposição. Então o objeto é direto também, só que é preposicionado por conta do pronome aqui indefinido todos. Outro caso em que o objeto direto preposicionado aparece é quando se quer passar a ideia de parte, porção. Como assim? Vejam só, temos aqui, ó, bebi de seu vinho. Beber é um verbo transitivo direto, que quem bebe, bebe algo. Mas por que aqui, ó, temos uma preposição ao objeto de seu vinho? Porque dá uma ideia de que não bebeu todo, que bebeu só uma parte, só uma porção. Então, bebi de seu vinho, temos aqui o objeto direto preposicionado. E o objeto direto preposicionado aparece também com o objetivo de evitar ambiguidade, como nós já vimos até. E aqui tem outro exemplo, ó. Abel matou Caim. Aqui, ó. Matou, matar, é um verbo transitivo direto, que não exige preposição, mas nós temos aqui um objeto direto preposicionado, justamente para evitar essa ambiguidade. E agora, como diferenciar o objeto indireto do objeto direto preposicionado? Fica fácil, olha só. O objeto indireto é complemento de um verbo transitivo indireto, que é aquele verbo que exige uma preposição, obrigatoriamente. Observem aqui no exemplo, ó, acredito em Deus. Se eu parar aqui no verbo, ó, qual é a pergunta que vai surgir? Acredito em quem ou em que, né? Olha só, que até na pergunta eu utilizo uma preposição. Por quê? Porque o verbo exige uma preposição. Ele é transitivo indireto. Sendo assim, o seu complemento também será um objeto indireto. Agora, o objeto direto preposicionado é complemento de um verbo transitivo direto, que é aquele verbo que não exige preposição. Não exige preposição. Então, mesmo sendo o objeto introduzido por uma preposição, ele continua sendo objeto direto, só que preposicionado. Como mostra aqui no exemplo, ó. Não julgues a mim. Ó, julgar é um verbo transitivo direto. Quem julga, julga alguém. Ó, alguém. Não tem nenhuma preposição aí, não existe preposição. Então, é um verbo transitivo direto. Então, o objeto será direto. Só que como tem uma preposição aqui introduzindo, ele é preposicionado. O ideal aqui, nestes casos, é observar a transitividade do verbo. E aí fica tudo ok. Agora, vamos para o objeto direto e objeto indireto pleonásticos. Ó, o que são pleonásticos?
são denominados pleonásticos, o objeto direto e o objeto indireto, quando, por motivo de ênfase, de ênfase para reforçar, aparecem repetidos na frase. Observem só aqui, ó. Meus amigos, respeito-os muito. Temos aqui, ó, o objeto direto, meus amigos, e temos esse mesmo objeto aqui, ó, repetido, só que por meio de um pronome oblíquo com função equivalente. Ele será repetido, será reforçado, dado ênfase por meio de um pronome oblíquo de valor de função equivalente. Temos aqui o mesmo reforçado, aqui repetido, ó, respeito-os, refere-se a meus amigos. O outro exemplo, ó, aos operários davam-lhes comida. Temos aqui aos operários, objeto indireto, e temos aqui, ó, o mesmo objeto repetido aqui, só que por meio de um pronome oblíquo, com função equivalente, que é o lhes, referindo-se aos operários para que o objeto seja reforçado, seja dado ênfase. Agora vamos para outro termo integrante da oração. Este é o complemento nominal. Olha só, o complemento nominal é um termo que completa o sentido do nome, como o próprio nome já diz, ó, complemento nominal, completa o sentido do nome. Que nome? Pode ser um substantivo, um adjetivo e um advérbio, ligando-se a ele por meio de preposição. Então não confundam complemento nominal com objeto indireto. O objeto indireto completa o sentido de um verbo. É ligado por preposição, mas completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Já o complemento nominal não. Ele completa o sentido de um nome. Esse pode ser representado por substantivo, por adjetivo e por advérbio, ou por advérbio. Observem aqui o exemplo, ó. A lembrança do passado não saía da cabeça. Olha só, temos aqui, eu destaquei aqui, o complemento nominal. Por quê? Porque está completando o sentido de que nome? Lembrança. Lembrança é um substantivo. Então, o que vem depois aqui, esse termo que vem depois, está apenas completando o sentido deste nome, que é o substantivo lembrança. E observem que está sendo ligado também por preposição aqui, ó. De, mais ó, do passado. O outro exemplo, tenho confiança em você. Ó, será que em você, que é o complemento nominal, está completando o sentido de tenho, que é um verbo? Não. Ó, está completando o sentido de quê? De confiança. Tenho confiança. Ó, em quem? Em você. Então, este aqui é o complemento nominal, pois está completando o sentido de um substantivo, de um nome. É interessante observar que um grande número de nomes que pedem complemento são substantivos derivados de verbos significativos, ou seja, de verbos transitivos e intransitivos. Vamos observar aqui, ó. Por exemplo, o verbo queimar. Qual substantivo é derivado deste verbo aqui queimar? Seria o substantivo queima. Ó, a queima de fogos. Olha o complemento aqui nominal, o complemento do nome. Agora observe aqui, ó. Amar é o verbo. Qual é o substantivo derivado do verbo amar, que é um verbo transitivo direto? Ó, seria amor. O nome, o substantivo amor. Ó, o amor ao próximo. Olha aqui o complemento nominal, ó. Complemento do substantivo amor. Do verbo obedecer. O substantivo que deriva desse verbo seria obediência. É o substantivo obediência. E o complemento de obediência aqui, ó, eu coloquei no exemplo. Obediência às leis. É o complemento do nome, ou seja, complemento nominal. Necessitar. Ó, necessitar é o verbo. Qual seria o substantivo derivado desse verbo? Necessidade. Então, o complemento nominal para necessidade aqui, eu coloquei, ó, a necessidade de
amor. Este é o complemento nominal do substantivo aqui, necessidade. E resistir, qual seria o substantivo derivado do verbo resistir? Resistência. Ó, resistência ao medo. Ao medo é o complemento nominal para a resistência. Vamos agora para o último termo integrante da oração, que é o agente da passiva. O agente da passiva é o termo que representa quem pratica a ação verbal quando o verbo está na voz passiva. Quando é que isso acontece? Quando o sujeito é paciente, ou seja, sofrendo ação. E o agente da passiva ocorre determinado apenas na voz passiva analítica. A voz passiva analítica, só para lembrar, é elaborada por locução verbal, quando tem dois ou mais verbos juntos. E quando aparece, é normalmente introduzido, o agente da passiva, por uma preposição, por, pela preposição por. Com menos frequência e aparece introduzido por outras preposições. Com mais frequência é pela preposição por, que o agente da passiva é introduzido. Como mostra aqui no exemplo, ó. A grana foi cortada. Observe que aqui nós temos um sujeito paciente, porque está sofrendo a ação, no caso aqui é a grama, sujeito paciente. Aí temos aqui, ó, a locução verbal, né? A locução verbal e temos logo depois o agente da passiva sendo introduzido pela preposição por. Coloquei aqui uma observação para vocês. Vejam só. Os termos integrantes da oração, que são os complementos verbais, objeto direto, objeto indireto e agente da passiva, fazem parte do predicado, ok? Agora, o complemento verbal, o complemento nominal, por sua vez, pode aparecer tanto no predicado como no sujeito. Isso é interessante, observem só aqui nos exemplos, ó. A construção da casa ficou ótima. Observem que aqui o complemento nominal, que está completando o sentido do nome construção, está no sujeito. Agora, já aqui nesse exemplo, ó, eu terminei a construção da casa. Neste caso aqui, o complemento nominal da casa, que está completando o sentido de construção, está no predicado. Então, é essa observação que eu quis colocar para vocês. Agora, vamos fazer uma conclusão aqui, vamos fazer uma recapitulação, para que fique bem claro. Vejam só, os complementos verbais servem para completar o sentido do verbo, ok? Os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. O complemento nominal serve para completar o sentido do nome. Que nome? Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Já o agente da passiva ocorre em orações cujo verbo se apresenta na voz passiva a fim de indicar o elemento que executa a ação verbal. Bem, pessoal, espero que tenha ficado claro o assunto para vocês e na próxima aula nos veremos com termos acessórios da oração. Até lá!